vamos nesse instante orarmos ao Senhor em prol das nossas vidas, pelos nossos familiares, né? Pela nossa igreja, pelos membros e congregados, pelos projetos, né? Planos, para que o Senhor esteja nos abençoando. Vamos nos colocar de pé? Eu vou pedir nesse instante a nossa irmã Hilda esteja intercedendo ao Senhor, orando também pelas famílias aqui representadas até agora, né? Que o Senhor possa nos conduzir, nos dando sabedoria e graça. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, gratidão, Senhor, por este dia, pela noite que te vimos, pela alegria de estar na tua casa novamente, Pai, o nosso objetivo de louvar, de dizer o teu nome, de dizer como o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pelo Senhor reparador, pelo cuidado do Senhor conosco. Agora sabemos que somos pequenos, somos gratos, mas o Senhor nos ama tanto e tem cuidado tanto de nós. Muitas vezes falta palavra para te agradecer, Pai maravilhoso. Obrigado por cada família que aqui está. O Senhor possa nos abençoando, nos fortalecendo no amor, na fé e no compromisso. Abençoe, Senhor Pai, aquelas famílias que estão nos seus lares, muitos com parentes enfermos, com enfermos também. Que o Senhor possa ir contra todas as enfermidades, Senhor, dando a cura que cada um precisa neste momento, renovando as forças e dando a certeza que o Senhor é o Deus. Pai maravilhoso, abençoe os nossos Senhor nesse dia, que possa estar usando o instrumento de bênção, para que possamos ser diferentes do mundo. Pai maravilhoso, abençoe a programação que temos para esse mês. O Senhor nos conhece, sabe o desejo que temos de fazer o melhor e fazer mais. Que o Senhor possa nos usando, Pai. O Senhor possa abençoando a vida do irmão Luiz Carlos, Senhor. Está na direção da música, dessa vida. Você sabe, Pai, as dificuldades dele, as lutas, mas ele sempre está presente. Está ajudando ele a cada dia, abençoando a sua família, abençoando os seus planos, de cada dia melhor. Que o Senhor esteja nos dando saúde e força a cada dia. E abençoa também a cada igreja, Senhor, que nos convidaram. E vamos estar aqui, ó Pai, para o Deus, que possa abençoar cada irmãozinho. Porque também o Senhor conhece a luta deles ali, para que o Senhor possa dando a alegria, dando a paz, dando o perdão, dando o amor, para que a tua obra possa continuar. Nossa, Senhor, somando. Pai maravilhoso, abençoe as pregações, em nome do Senhor, neste momento, possa abençoar cada um. Abençoe os professores, dando sabedoria, para que junto ao Pai, a tua palavra possa conhecer a cada dia, em graças e conhecimento. Maravilhoso Deus, pedimos também, ó Pai, pelos planos das pessoas, crianças, Senhor, que o Senhor possa estar usando, ó Pai, como instrumento de luz. Pai, a gente damos graças pelas bênçãos já recebidas. Pedimos perdão por tudo e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, nós vamos cantar os nossos salmos lindos, hino de número 467. Firmes os soldados,
10 versículos. Eu farei a leitura dos versículos ímpares e os irmãos em conjunto, os pares. Salmo 146 tem por título A Fraqueza do Homem e a Fidelidade de Deus. Salmo 146 nos diz assim: Aleluia, louva minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai do espírito e eles se tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, podem se assentar e assentados, nós ainda vamos cantar o hino 319. Bom dia, irmãos. Graças a paz, né? Convido a todos que se puderem colocar de pé para louvar nosso Senhor nessa manhã, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui neste domingo, aprender um pouco mais da palavra dele, também de louvar o Senhor pelas bênçãos que Ele tem derramado nas nossas vidas e
agradecendo pela semana que nos deu de paz, semana abençoada. Vamos estar cantando o anjo Toma o Meu Coração? Senhor,
Deus, nós te agradecemos, ó Pai, primeiramente por essa oportunidade que o Senhor nos deu de vivermos mais esse dia, de estarmos respirando, Senhor, e por estarmos aqui na tua casa, para aprender um pouquinho mais da tua palavra. Pedimos que o Senhor possa estar abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para entendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos nos dias de hoje. Que o Senhor possa estar nos abençoando, cada um dos irmãos, aqueles que não puderam vir também. Que o Senhor possa estar com eles sempre a cada dia, assim como o Senhor sempre esteve conosco. Nunca nos abandonou, nunca nos deixou. Nós só temos a te agradecer. Receba o nosso louvor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Já sentamos. A secretária tem uma oportunidade? Irmãos, graças a Deus, amém? Vamos ao segundo ponto da nossa lição. Estamos na lição número 5. Preguiça, prejuízo para a vida cristã. Ponto Carlos Trilhos é o segundo ponto da lição. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Provérbios. Provérbios 6, de 6 a 11. Todos acharam? Amém? O texto bíblico nos diz: vai ter com a formiga ao preguiçoso, considera os seus caminhos e se sabe, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços e em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, dai-nos, ó Deus de amor, nessa manhã, a graça de poder, ó Deus de amor, aprender um pouco mais, ó Deus de amor, nesta lição, ó Deus, aprender para a nossa vida prática, ó Deus. Que no nome de Jesus Cristo o Senhor esteja movendo o teu Santo Espírito que está em nós, para que possamos e venhamos vir a sempre fazer a tua vontade, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, nós passamos a primeira parte, essa lição só tem só 2 pontos. Desmascarando o preguiçoso, nós falamos a respeito da falta de iniciativa, da inconsequência, das desculpas esfarrapadas que algumas pessoas sempre dão, mas agora nós vamos ao segundo ponto, pondo o carro nos trilhos.
Deixe-me fazer algumas perguntas aos irmãos, apenas uma pergunta. O que o preguiçoso pode fazer para que possa vencer a preguiça? Aí está a primeira pergunta e eu gostaria de ouvir vocês, né? O que é que o preguiçoso pode fazer para vencer a preguiça? Uma vez que é dele, né? O cara é preguiçoso mesmo, então, né? O que é que ele precisa para vencer a preguiça? É uma pergunta, eu gostaria de ouvir os irmãos. Deixa eu me dar claro. Parou aí? Foi no ponto 2 mesmo, tá? No ponto 2. Você tinha parado em consequências? Não, eu te passei por desculpas esfarrapadas. Foi no ponto 2, sim. Ok? Então, assim, o que é que o preguiçoso pode fazer para vencer a preguiça? Bora, gente, eu quero ver vocês. Nem sei o que vai ser. Deixar de ser preguiçoso, deixar a preguiça, né? Muito bem, gente. Tem alguém que sabe que empurra. Quem sabe precisa de alguém para empurrar. Né? Bora, meu filho, bora. Acorda desse teu sono. Mas é difícil, né? Porque isso é algo que é dele, é o que ele aprendeu na infância e vai com ele, vai deixar que ele se tornasse algo assim dessa natureza, né, que fosse realmente alguém extremamente preguiçoso. Né? Eu gostaria de, nós já lemos, né, Provérbios 6 a 8, né? Mas vamos lá, buscando bons exemplos. Eu acho que o melhor exemplo que nós temos é o das formigas. Nessa história do preguiçoso, aí eu trabalhei uma vez com 30 crianças sobre a cigarra e a formiga. Eu trabalho com dois, trabalho com formiga e trabalho com cigarra. Aí quando terminamos todos, que apresentou a informação, aí eu veio a pergunta: ô gente, cada um individualmente já respondeu. Se vocês fossem as formigas, o que vocês fariam com a cigarra? Aí cada um respondeu: ó, tia, eu dava comida para ela, coitadinha, ela morrendo de fome, agasalhava ela na nossa casa, porque estava muito frio. Então, os meninos foram a tudo falando a mesma coisa. Aí quando chegou na outra, eu, tia, dá comida para preguiçoso? De jeito nenhum, se quiser vai trabalhar. Ela passou o ano todo estudando, então a questão era trabalhar, igual a formiga trabalhar. Se ela não trabalhou, então não precisa de comer também não, porque não trabalha, não precisa de comer não. Então, no meio de 30, só uma tendo essa ideia, porque sempre é engraçado, porque 30, só que 29 falou que dava comida assim, uma boa, mas a não, porque era preguiçoso. Preguiçoso não merece comer, tem que morrer de fome. E era criança pequena, na fase de 9 anos, 8, 9, essa fase. Mesmo falando de criança, do tema, a gente tem que ter a ideia também de que preguiça pode ser ensinada. Com certeza. Se nós, como pais, deixamos nosso filho ocioso o dia todo, só em frente à televisão, só em frente ao celular, vai querer ser preguiçoso. É verdade. Colocar para barrar no quintal, vai pegar um lixo, vai lavar uma louça. Né? E se deixar só, sem fazer nada ocioso, vai querer ser preguiçoso. E quando fazer também alguma coisa, mesmo que não faça bem feito, mas elogia, para que ele sinta o prazer de fazer mais. Eu me lembro que eu limpava a minha casa bem limpinha, a tardezinha, e quando eu voltava, ela estava toda suja, toda melada de povo sujo, e no sul chegava: mãe, eu limpei a casa para você, mas olha como é que ficou boa. Eu mexi a casa, eu chegasse a casa suja, tá bom, minha filha. Hoje precisa, é um exagero na limpeza. Aí ela limpava: olha, mãe, eu passei lá na sua mesa, mãe. Quando eu chegava, ela mostrava tudo que ela fez. E estava muito bom. E eu deixava limpo, achava sujo. Mas eu nunca briguei com ela por causa dessas coisas sujas, não. Ela limpava do jeito dela, ela acabou, minha filha. Ela continuava limpando. Até que ela chegou no que ela é. E a pressa doença, né? De síndrome de limpeza, que eu acho que ela é doente. Mas ela aprendeu pequenininha, eu nunca aprendeu. Então, quando a criança faz alguma coisa, o pai: esse menino não sabe fazer nada que presta. Não faz não, deixa aí que eu faço. Não é assim. Ele vai querer fazer nada? Porque o pai brigou com ele, reclamou, ele não vai fazer mais? Não. Tá bom, meu filho, que bom você está me ajudando. Aí se der alguma coisa para completar, vamos
deixar melhor ainda. Você vai fazer melhor ainda. Então a criança vai fazer o quê? Vai querer fazer melhor, porque o pai falou que tá bom e que ela pode fazer melhor ainda. A criança quer sempre mais. Mas quando ela acha apoio de alguém, que seja dos pais, do professor, então a gente tem que ter essa visão também, não é criticar não. Isso tem que ser positiva, nada de negativo. Muitos pais fazem assim. Por isso que as pessoas não querem fazer nada. Não dá pra fazer nada pra quem minha mãe fala que não presta, né? Falar que eu não sei fazer nada, e não faz mesmo. Isso também é um dos problemas. Então vamos lá, vamos buscando os exemplos. Os irmãos já entraram até no ponto. Vai ter com a formiga ou preguiçoso, observa os caminhos dela e seja sábio. Eu lembro que todas as vezes que a gente vai ali no Agreste, né? Todas as terças-feiras nós temos ido ali no Agreste, levar os estudos para os irmãos, e sempre tem aquela carreira de saúva, né? Aquelas formigas, elas trabalham a noite toda, né? E tem aquelas carreiras, e elas vão folha e leva a folha e vai buscar folha, leva a folha e vai buscar folha. É o verão todo, né? Porque quando chega no inverno elas vão ali o quê? Agora usufruir do trabalho delas, né? Então a gente vê isso. Mas esse tipo de homem, né? E aí estamos falando do preguiçoso, esse tipo de homem inútil sequer aprende com as formigas, que no verão, em grandes grupos enfileirados, saem em busca do alimento. Elas trabalham duro e armazenam tudo, pois sabem que o inverno vem. Quando será tarde demais para fazer alguma coisa? Então, o que nós podemos aprender a princípio com as formigas, né? É que elas trabalham, né? E o segundo ponto vai falar a respeito da organização delas, né? E como nós devemos também ser organizados, né? E aí, de fato, né? Nós temos que buscar dois exemplos para os nossos filhos, como o Luiz Carlos mesmo colocou, né? Eles aprendem de pequeno. Você dá uma tarefa para ele e faz aquilo que a irmã Hilda colocou, né? Elogia, né? A gente não pode desmotivá-los, né? Às vezes a gente, quando vê a coisa errada, né? A gente tem que orientar e orientar da melhor maneira possível. Eu me lembro da minha mãe, né? Ela cheguei a uma certa idade e disse que iria lavar minha roupa. A roupa não saía bem lavada, né? Ela via, mas ela esperava sair, depois pegava a roupa e lavava de novo, né? Ela não falava nada, mas depois a gente vai aprendendo, né? E a gente aprendeu a lavar roupa. E as mulheres dão graças a Deus hoje pelas máquinas de lavar, né? Roupas, né? Tem mulher agora que quer até a máquina de lavar louça, viu, Cleiton? Né? Tem uns que querem máquina de lavar louça, que não querem mais, né? Ter esse trabalho ali ao lado da pia. Mas o fato é, meus irmãos, é que, como os Carlos bem colocou, essas coisas se aprendem em casa. Né? Em casa que a gente vai passar para os nossos filhos a questão do prazer pelo trabalho. O trabalho é bom, o trabalho ele dignifica um homem. O trabalho ele é excelente na vida da pessoa. É excelente por quê? Porque a pessoa deixa de ser ocioso. O grande problema hoje da vida das pessoas, e principalmente dos nossos jovens, é que eles às vezes estão tanto tempo na tela ali, eles ficam tão ligados nisso, quando tira isso deles, eles acham isso um terror. Né? E alguns jovens até entram em depressão. Né? Por quê? Porque faltou orientação na infância no que diz respeito à questão do trabalho em si. E quando nós falamos do trabalho, nós temos que entender, né, que de fato o trabalho é bom, o trabalho dignifica, e nós devemos dar tarefas para os nossos filhos, né? E essas tarefas elas devem ser supervisionadas por nós, mas não é aquela tarefa de pegar a criança, né, e aí colocá-la depois da escola a tarde toda, né? Eu acho que são pequenas tarefas, né, porque existem pais que exageram em relação a essas questões. Na década de 80 para trás, os pais colocavam os filhos realmente, né, para trabalhar na roça, né, e eles eram
vezes trabalhavam de manhã, à tarde, às vezes até tiravam da escola. E tirar da escola não é bom. A escola, eu sempre falo para os meus filhos que o trabalho deles é estudar. O dever deles é tirar boas notas. Esse é o primeiro trabalho deles, além do trabalho que nós colocamos para dentro dos nossos lares. Então nós devemos buscar bons exemplos. E não tem melhor exemplo do que os nossos pais. Eu me lembro que quando conversava com os meus pais, a minha mãe disse que com 5, 6 anos ela já fazia algumas tarefas, ou seja, tarefas pequenas que ela tinha que fazer e tinha que fazer bem feito, porque antigamente os pais eles eram bem mais rígidos do que são hoje. Agora essas tarefas elas são boas para os nossos filhos. Deixar a criança ansiosa sem fazer nada, isso vai trazer sério prejuízo para ela lá no futuro. Por quê? Porque ela vai achar que tudo vai cair em mãos beijadas para ela. Então você tem que dar algumas tarefas para os seus filhos, Nós devemos dar algumas tarefas, mas nós devemos buscar bons exemplos de pessoas que trabalham, e que trabalham muito, Essa é a nossa finalidade. E buscando esses bons exemplos, nós vamos perceber que o próprio Deus na criação, ele deixou o homem com a finalidade dele cultivar a terra. Foi o que Deus deixou. Saber quanto nós podemos gastar, até onde nós podemos ir, e aí nós devemos procurar fazer isso da melhor maneira possível, organizando a agenda. Aprendemos, pois, com as formigas, numa época em que as mudanças ocorrem numa rapidez que nos atordoa. Nossa única defesa, como as formigas fazem, o amanhã, e nos preparamos desde já para responder aos desafios. Colocar nas mãos de Deus, você pode estar caindo em um sério risco. A Bíblia diz assim: sente, calcule, veja quanto é que você vai gastar, veja se você tem as condições, veja até onde você pode ir. É isso que a Bíblia nos ensina. E colocar sempre nas mãos de Deus. Todas as vezes que nós sentamos e planejamos e procuramos fazer as coisas de uma forma ordeira, nós não vamos ter surpresas. Mas quando nós vamos pelo impulso, nós sempre temos surpresas. E as surpresas, às vezes, elas não são boas. Então, nós temos, de fato, que planejar. O segredo para ter mais segurança quanto ao futuro é fazermos planos e
conhecida passagem de Tiago, eu gostaria que alguém lesse, Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 16. Alguém lê para mim, por favor? Tiago 4, de 13 a 16. A própria lição vai dizer assim: o texto de Tiago não nos diz para não fazer, e sim para nos darmos conta de que todos os planos para o crente são declarações de fé. É a nossa maneira de dizermos: Senhor, é isso o que acreditamos que quer que façamos. E é isso que temos a intenção de fazer. Se quiseres nos dirigir para outro caminho, estamos abertos à tua orientação. Quanto a isso, prosseguimos adiante pela fé. Meus irmãos, nós fazemos planos. Não tem aqui quem não faça um plano. Cleide já fez inúmeros planos esse ano. Fez ou não fez? 1 ou 2. Ou até mais, né? Joaquim fez planos. Eu sei que fez. Fez alguns planos deu certo, né? Tem melancia lá? Olha aí. Olha aí, tá vendo? Fez, mas todos nós temos plano. Agora, os nossos planos, né, eles devem ser colocados sempre diante de Deus. O nosso grande problema, às vezes, é que nós fazemos os planos, não colocamos diante de Deus e queremos executá-lo. E quando a gente vai executar os planos, as coisas não dão certo. E a gente quer culpar quem? Deus. E o pior, nós fazemos o plano, eu acho que isso aqui é o pior. É eu fazer um plano e não dar, e não ter dentro desse plano a oportunidade de repensá-lo. É esse o plano e é esse e acabou. Como se isso fosse a coisa correta a se fazer. E às vezes não é. E quando nós pensamos assim, que é o nosso plano, que é aquele que tem que dar certo, que é aquele que deve ser feito assim, as coisas acabam dando errado. Porque tem que haver abertura dentro dos nossos planos para que possamos vir a repensar aquilo que nós estamos fazendo. O que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo do meu dia a dia? Qual é o meu plano? Qual é o meu planejamento para o dia do amanhã? O dia do amanhã pertence a Deus, mas Deus quer que nós planejemos. E quando nós estamos planejando, nós devemos colocar tudo diante de Deus e dizer: Senhor, é esse o direcionamento de fato que o Senhor quer para a minha vida? Ou o Senhor tem outro direcionamento? Por quê? Porque Deus sempre tem o melhor caminho, meus irmãos. Deus sempre tem o melhor caminho. Agora, às vezes, as pessoas, bate o pé e diz: é esse, e se não for esse, não vai dar certo, porque sou eu que sou o dono da razão. Quando nós encontramos pessoas assim, a gente tem que também alertar elas em relação a essas questões. Por quê? Porque os meus planos talvez não sejam os planos do Joaquim. Talvez não sejam os planos do presbítero Amaral.
Principalmente quando nós estamos pensando ou repensando a questão da igreja. Por quê? Porque na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. Não é o que eu penso. Eu posso ter o meu pensamento, mas a igreja, que também é direcionada pelo mesmo Espírito Santo que está em mim, a igreja pode dizer: pastor, vamos repensar isso? Vamos fazer dessa forma? Podemos e devemos. Por que isso? Porque dentro dos meus planos, talvez não se encaixe a realidade da igreja. E a igreja conhece a sua própria realidade, e por conhecer a sua realidade, eu tenho que também ceder. E em relação à minha vida e o direcionamento de Deus para a minha vida, eu tenho que ceder a Deus. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Então a lição está nos trazendo essa questão de que Catiane pode fazer planos, mas o direcionamento é de Deus. Que eu posso fazer plano, que todos nós podemos fazer um plano, mas saiba, coloque sempre diante de Deus. É isso que Tiago está dizendo. Por quê? Porque o direcionamento de Deus não nos traz prejuízo. O direcionamento de Deus, Deus jamais vai querer nos dar um prejuízo. E aí, quando o prejuízo vem, a culpa é minha, não é de Deus. Por quê? Porque eu planejei, porque eu executei e porque eu principalmente não coloquei diante de Deus. Porque quando nós colocamos diante de Deus, Deus nos direciona para aquilo que é melhor, porque nós recebemos a orientação. Isso é pela fé. Lembre-se daquilo que estamos pregando em Corinto. Paulo diz assim, que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, então aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, vai estar sempre diante de nós, porque nós estaremos sempre diante de Deus. Então você é guiado, nós somos guiados, né, pela fé, isso é fé. Estamos aqui com o plano, ampliação da igreja. Cozinha, banheiro, já estão sendo executados. Salas, né? Vamos ter que mudar, aquele de lá vem para cá, mas a gente tem que fazer tudo no tempo certo, na hora certa, né? Para que não haja nenhum prejuízo para a igreja, né? Então nós devemos organizar a nossa agenda. Portanto, precisamos fazer planos e oferecê-los como declarações de fé ao Senhor, como nosso compromisso a Ele. Então assim, a gente planeja, coloca diante do Senhor, agora é o nosso compromisso diante de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Deus não muda, Ele vai continuar sendo fiel. Nós colocamos diante dele, portanto, precisamos fazer planos e oferecê-los como declarações de fé ao Senhor, como nosso compromisso a Ele. Prepare-se, pois seu futuro depende, em grande parte, do que você fizer hoje. Então, boa parte do nosso futuro depende daquilo que a gente fez. Boa parte daquilo que nós estamos vivendo depende daquilo que nós fizemos lá no passado. Eu sempre brinco. Isso, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, não é? Coloca na mão do Senhor, mas não esperar a resposta, porque a resposta dele é o quê? Não, espera e sim. Então não espera a resposta. E aí faz, e aí é errado. Não esperou a resposta do Senhor, porque ele responde. Mas só que ele responde da maneira dele. Da maneira dele. Eu me lembro de uma época, eu estava orando, eu quero parar os
Uhum. E ele fez, mas ele não fez como eu pedi. Ele fez dessa forma. Aí fez com a cirurgia e não voltou mais, ficou em casa. Então, eu vou dizer que Deus não respondeu? Ele respondeu da maneira dele, ele fica claro que não tinha outra forma para ele ir. Porque se não fosse assim também ele não viria. Ele ficar sempre 20 dias fora. Aí ele ficou dessa forma. E eu entendi que a resposta de Deus foi essa. Porque ele não voltou mais. Então, não era o que eu pedi. O nosso grande problema é que a gente não espera, né? As respostas de Deus. E quando Deus diz não, o que é que a gente faz? Aí a gente quer fazer. E aí depois nós o quê? Não é? É isso mesmo. Né? Então nós devemos, de fato, né? Tudo aquilo que nós vivemos hoje foi reflexo daquilo que nós vivemos no passado. Tudo aquilo que você está usufruindo hoje é reflexo daquilo que você viveu no passado. Se hoje você tem uma boa profissão, foi porque você estudou lá atrás. Né? Essa é uma realidade. Se hoje você tem uma profissão, foi porque um dia você aprendeu lá atrás. Foi porque você se esforçou, foi porque você não foi preguiçoso. Foi porque você teve a coragem de enfrentar. Né? Às vezes, você enfrentar 4 anos, vindo de uma outra cidade, ou saindo dessa cidade para uma outra cidade e ir enfrentando isso. E hoje você goza do seu trabalho, porque você lá no passado, você o quê? Se esforçou. Hoje você goza do trabalho que você... Aqueles que já são aposentados gozam do trabalho do passado, né? E hoje estão aí, né? Por quê? Porque não foram preguiçosos, trabalharam, né? Estiveram assim. Então, boa parte daquilo que a gente quer viver amanhã depende de hoje, no sentido daquilo que eu devo fazer. O que é que nós devemos fazer como igreja, né? O que nós devemos estabelecer? Quais são os pontos que nós temos fortes, para que a gente possa vir a fortalecê-los ainda mais? Quais são os nossos pontos fracos, para que a gente possa vir a perceber isso, aquilo que nós não estamos fazendo, para que possamos ir a fazer melhor. Nós temos que planejar, devemos planejar, né? E aí nós devemos também ouvir as pessoas. Porém, é preciso ter claro o que você deseja, e isso não é tarefa fácil, é um ato de reflexão. Por isso, queremos sugerir uma lista de perguntas que precisam ser encaradas honestamente. Ponto. Você tem alvo na sua vida? Qual é o nosso alvo? Qual é o alvo do pastor Ângelo? Qual é o seu alvo? O que você planejou para esse ano, você já executou? Ou ainda está pensando em executar? Ou melhor, está esperando ainda a resposta de Deus? Nós temos que ter alvo. Quando alguém não tem um alvo, quando alguém não tem um direcionamento, ele acaba caindo na preguiça. Pastor, tem uma aluna minha que ela falou esses dias, eu estava precisando de mais um paciente, né? E aí fiquei com um horário na agenda, que eu queria preencher, tal. E aí me ligaram um paciente que era bem complicado, né? Aí ela foi reclamar. Moça, eu acho que eu estou pedindo errado. Eu acho que eu pedi errado para Deus de fazer a oração assim específica, né? Do que eu queria. Aí eu falei com ela, mas você não pediu para preencher sua agenda? Deus mandou para preencher sua agenda. Agora, se era bom
né? Então, assim, às vezes, Deus mesmo fala na Bíblia que a gente não sabe como pedir, né? E por isso nós não recebemos, porque nós não sabemos da forma correta. Porque estamos pedindo mal. Mas ela pediu e Deus respondeu. Então era motivo de agradecer, não de reclamar, né? Mas é assim, porque a gente não sabe pedir, quando recebe acha ruim. Né? Mas é isso mesmo, né? Então, assim, qual é o nosso alvo? O que você tem estabelecido? Ela queria, o alvo dela era preencher a agenda, pronto, preencheu. E agora? Né? Qual vai ser o segundo alvo? Né? Pedir a Deus, maneira aí. Né? Eu acho que nós devemos aprender. A Bíblia diz assim que a gente não recebe porque nós pedimos mal. E eu creio, sabe, meus irmãos, que nós oramos, né? Mas a palavra de Deus nos ensina que é o Espírito Santo que leva a Deus as nossas orações e as nossas petições. E aí Ele vai responder segundo a vontade dEle. Pensa você num dia chateado, aborrecido, amargurado, e você vai orar. E aí, se você estiver chateado, aborrecido com o irmão, você vai cair naquelas orações de Davi, né? Que eram as orações imprecatórias. Senhor, Davi, mata, destrói, aniquila o meu inimigo. E aí eu me lembro da professora Joyce dizendo assim: muito cuidado com as suas orações imprecatórias. Porque talvez o seu inimigo não seja o outro, seja você mesmo. E você está dizendo mata, destrói e aniquila. Talvez o pior inimigo que você tenha seja você mesmo. Né? Mas tem orações imprecatórias na Bíblia. Davi, você acha que não? Davi, tudo bem? Sim, é. Né? É para fazer isso, eles matam e destrói. Isso. Agora hoje não. Hoje não, eu já tenho o ensinamento lá. Sim. É orar pelo que nos persegue, não. Sim, mas a pessoa está orando. Eu gosto muito da pessoa orar. Mas a pessoa ora, às vezes, no momento de raiva, a gente fala coisas que não convém. No momento de uma raiva que a gente está conversando, às vezes a gente fala coisa que não deve. Né? Nas nossas orações também, às vezes, nós falamos coisas que, né, que nós não queremos. Né? E aí o Espírito Santo vai e leva a Deus, não como a gente orou, mas mostrando como nós estamos. Esse é o meu pensamento. E aí ele responde segundo a vontade dele, né? Eu entendo dessa forma. Se alguém entende de outra, né? Mas vamos lá. Como você se imagina daqui a 5 anos? A pergunta. Uhum. Uhum. Natan, né? Natan foi a ele quando ele adulterou com Betseba. Uhum. Uhum. E a gente enxerga bem longe, né? E aí a gente tem que fazer sempre uma reflexão. E aí as perguntas para nós: como você se imagina daqui a 5 anos? Começa a responder. Mais velho,
cansado, gordo, os cabelos já caindo, né? Ixi. Você tem um projeto de carreira a longo prazo, né? Certo? Né? Uhum. As formigas são tão organizadas que ela tem uma parte dela, um grupo, que não carrega. Ela não carrega. Ela vai e sobe e corta, só faz cortar e deixar cair no chão. E pega um grupo que carrega. É uma boa administração, né? A que corta não carrega, e a que carrega não só para cortar. Isso. Tem até aquelas que carregam a que estão quebrada, né? Que está machucada, elas vão e carregam também, né? Mas vamos lá. Como você se imagina daqui a 5 anos? Você Prepara para o verão, para o inverno, já lá na frente. Uhum. Bom, prepara o quê? Daqui 5 anos ele está preparando para quê? Ó, você tem um projeto de carreira a longo prazo? O que você fará dos anos de vida que lhe restam? Aí para vocês que estão aposentados, né? O que é que vocês vão fazer dos anos de vida que lhe restam? E resta aqui, pode ser mais 25, 30 anos, né? O que é que vocês podem fazer? Né? Onde vai morar? Né? Onde é que você vai estar morando daqui a 5 anos? Aí você diz, na mesma casa, se Deus assim permitir, não é? Na roça, olha só, quer morar na roça. Tem outros que já vieram da roça, que vão dizer assim, nos grandes centros, né? Isso, né? Quanto quer ganhar? Que estilo de vida você gostaria de ter, né? E aí eu gostaria de lembrar algumas coisas. Por exemplo, na nossa denominação existe o projeto da boa idade, né? Que projeto é esse? São pessoas que já são experientes da igreja, que eles doam um mês do ano para estarem abençoando uma determinada igreja. Então você é aposentado, e geralmente essas pessoas são aposentadas, e aí eles sabem de determinadas igrejas que estão sem pastores, ou que o pastor vai sair de férias, e eles vão a essas igrejas e ficam nessas igrejas, abençoando os irmãos, levando a palavra de Deus, estando presente nos cultos, fazendo visitas, não é? Então, assim, são pessoas que estão dedicadas. Eu não estou falando de pastores, eu estou falando de membros de igrejas, né, que fazem isso e que se dedicam a fazer isso, né? É algo bom, é algo interessante, não é? Por quê? Porque eles já trabalharam e agora eles se planejam sempre para estarem em uma igreja diferente, né, sendo ela congregacional, e dedicando, né, um mês de vida a essa igreja, na questão da evangelização, na questão da visitação, dos estudos bíblicos e do ensinamento, né? E aí eles são orientados. Quando a igreja tem pastor, ele é orientado pelo pastor onde ele vai trabalhar, né? E aí ele vai e trabalha nessas questões. E quando não tem pastor, eles ainda assim vão à igreja e conversam com os oficiais e trabalham naquilo que a igreja mais necessita. A grande questão aqui, né, que quando nós estabelecemos alvos, né, nós temos que, ou você estabelece um alvo a longo prazo ou a curto prazo. Agora, tanto a longo prazo quanto a curto prazo, nós temos que sempre colocar isso diante de Deus. Quando nós pensamos em evangelização, por exemplo, ou você pensa isso a longo prazo ou a curto prazo, mas nós temos que colocar sempre diante de Deus, porque é o que Paulo vai dizer lá em Corinto: eu plantei, Apolo regou e o crescimento veio de Deus.
Então nós temos que semear, plantar, evangelizar, darmos bons testemunhos. E ao longo do tempo, Deus vai dar o crescimento, não é? E a gente sabendo, né, que um caiu na terra rochosa, outro entre os espinhos, né, outro no caminho e outro na terra boa. E aquele que produziu e caiu na terra boa, ele produziu 30, 60 a 100 por um. Mas isso conforme o crescimento que Deus dá. Então nós devemos sempre fazer e estabelecer nossos alvos e colocá-los sempre diante de Deus. Respondido todas essas questões, no que diz respeito a estabelecermos os alvos, né, devolva os planos detalhados de como vai proceder para chegar ao seu alvo. Então, você fez o plano, você estabeleceu ali o seu plano, então agora veja como é que você vai chegar a esse alvo, né? Como você quer chegar a esse alvo. E procure executá-lo, mas procure antes de tudo colocar diante de Deus. Considere especialmente o que fazer e quando fazer. Porque aqui é interessante, né? O que fazer e quando fazer. A formiga trabalha no verão, porque no inverno não dá. Então é o que fazer, mas quando fazer? Quando é que nós podemos fazer? Né? Hoje, né? Então, a urgência para hoje. Fazer hoje, mas quando nós estabelecemos alvos, você tem que colocar também diante de Deus. Vai depender do quê? Né? O Catiano está colocando ali, é isso mesmo, né? Depender do quê? Estabelecer algo significa o que fazer e quando fazer. E quanto mais curto for o prazo, tanto mais detalhado deverão ser os planos. Então, se você quiser algo a curto prazo, então você tem que planejar. E aí vai a dica, né? Já conversei, está tudo ok. Você vai me trazer a lista daquilo que você precisa para a EBF, tá ok? E nós vamos, ao trazer a lista com os preços, entregamos à igreja e a igreja vai ver se pode fazer ainda um pouco mais. Viu, Catiano? Já foi conversado isso. É só você agora trazer a lista, né, para que a gente possa vir a ter a nossa EBF. Então, assim, tudo tem que ser o quê? Conversado. Antes de tudo é conversado. Tudo começa no mundo das ideias. Nós conversamos antes, depois nós sentamos, planejamos, para aí depois nós sairmos e executar. Né? Então é assim que a Bíblia nos ensina. E colocando tudo sempre aonde? Nas mãos de Deus. Isso é para tudo. Isso é para tudo na nossa vida. Por quê? Porque quando nós colocamos diante de Deus, Deus abençoa. Planejar é fundamental. Portanto, você ainda não tem um projeto de vida? Agora é a hora de agir. Quanto mais se espera, mais difícil será. Qual é o seu projeto? Planeje. A Bíblia nos manda planejar. Planeje. Sente. Veja o que você pode, veja o que não pode. E aí, diante disso, não é, você coloca diante de Deus. E quando nós colocamos diante de Deus, talvez aquilo que nós achávamos que nós não podíamos fazer, Deus vai e nos mostra que nós podemos fazer e ir além daquilo que nós planejamos. Quer ver um exemplo disso na Bíblia? O homem saiu, tinha um campo para trabalhar, encontrou certas pessoas, e essa parábola quem ensinou foi Jesus. Jesus disse: quanto é que você quer no seu dia de trabalho? Meu dia de trabalho é R$1.000. Muito bom. Pode ir trabalhar. Ele saiu meio-dia, encontrou outras pessoas que estavam desocupadas e disse: vocês não arrumaram trabalho, não? Disse: não, nós não arrumamos. Vão trabalhar.
porque no final do dia eu vou pagar aquilo que é justo. Saiu às 3 horas da tarde, encontrou outros. Disse: vocês, rapaz, a gente não conseguiu nenhum trabalho. Vão trabalhar. No final do dia eu vou pagar aquilo que é justo. Encontrou outros, 4 horas da tarde. Ó. Vocês, rapaz, a gente procurou o dia todo, não achamos ninguém. Disse: pois é, vai trabalhar. Só falta 1 hora para terminar o dia. Trabalha que eu vou pagar aquilo que é justo para vocês. E eles trabalharam. Quando chegou no final do dia, às 5 horas da tarde, ele começa a pagar. Ele começa a pagar pelos últimos que começaram a trabalhar. Quanto foi que ele pagou? Então, R$1.000 pelo seu dia. Você trabalhou apenas 1 hora, mas estão R$1.000. Aqueles que chegaram 3 horas da tarde, ele também pagou R$1.000. Aqueles que começaram ao meio-dia, ele pagou R$1.000. Então, aqueles que trabalharam o dia todo disseram: bem, a gente vai receber mais. E aí, o dono chega e ele: toma R$1.000. Aí, esses que receberam, que trabalharam o dia todo, ficaram indignados. Que é isso? Eu trabalhei o dia todinho, aguentei o sol do meio-dia, desde a alva até o final da tarde, e você só me paga só R$1.000. E aí Jesus diz assim: mas não foi você que combinou comigo R$1.000? Você não me pediu R$1.000? Eu não estou te pagando aquilo que você combinou comigo? Eu estou sendo simplesmente justo. Às vezes é isso diante de Deus. Às vezes nós combinamos, às vezes nós queremos combinar com Deus, ou querer estabelecer os nossos planos, e não colocamos diante de Deus. Queremos executar os nossos planos. Quando dá errado, culpamos a Deus. Porque eu quis fazer assim, eu quis desse jeito. Quando nos caminhos de Deus, Deus quer sempre nos dar o melhor. E Deus sempre nos dá o melhor. Às vezes a nossa vida está indo muito bem. A gente está ganhando um pouquinho a mais. Está tudo equilibrado. Aí o nosso olho cresce. Já que eu estou ganhando, eu vou ganhar mais. E aí se esquece de perguntar a Deus: eu posso ganhar um pouquinho mais? E aí entra. E aí, quando as coisas dão errado, aquele pouco, aquela reserva que nós tínhamos, Deus quer sempre nos dar o melhor, lembre-se disso. Você pode planejar, deve planejar, mas coloque diante de Deus. Porque Deus vai sempre nos direcionar para aquilo que é bom e correto. E Ele tem sempre o melhor. Lembre-se disso. E Ele sempre nos dá o melhor. Agora, se você quiser combinar com Ele somente um denário, então receba o seu denário, sem reclamar, viu? Porque aqueles que combinaram com Ele um denário, receberam e ficaram reclamando. Aí ele disse: amigo, só porque eu fui bom para com os outros, eu estou sendo mal para com você que combinou comigo? Não. Deus, Ele sempre nos dá o melhor e quer fazer o melhor por nós. Mas nós aqui temos que colocar o nosso joelho no chão e orar e perguntar a Deus: Deus, é de Tua vontade? É do Teu querer? Porque se não for, sossegue, tranquilize o seu coração. Porque Deus, no momento certo, Ele abre as portas do céu e entrega aquilo que de fato nos é devido. E só lembrando, né? A gente não merece nada do Senhor. E mesmo assim, Ele nos abençoa. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus, no nome de Jesus Cristo, nós não queremos, ó Pai, ter a nossa vida ociosa. Nós não queremos, Senhor, não ter planos, não ter nenhum alvo.
Não, nós não queremos isso para a nossa vida, nem para a vida dos irmãos. Todos nós aqui, ó Deus de amor, devemos ter planos, devemos ter alvos, devemos sonhar, devemos planejar, devemos colocar no papel. E ao terminar, ó Deus de amor, de planejar, nós devemos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor abra as portas. Se não for da tua vontade, que o Senhor feche as portas. Porque quando o Senhor fecha as portas, é porque o Senhor quer nos livrar de um mal maior. E quando o Senhor abre as portas, não há ninguém que possa vir a fechar, porque o Senhor está disposto a nos abençoar. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa as nossas vidas, dai-nos alvos, ajuda-nos a executá-los, ajuda-nos, ó Pai, a pôr em prática. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais dependentes do Senhor e confiar na Tua graça, na Tua misericórdia e no Teu santo amor. Dai-nos um início de semana de paz e coloca alvo, ó Deus amor, alvo, que possamos ir a ter alvos no nome de Jesus Cristo e a serem executados para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome de Jesus. Amém. Terminei no horário para o ensaio do coral. Eu creio que alguém já foi chamar as outras salas. Irmãos, deixe-me só dar alguns avisos. Tirei. Próximo sábado, né, aqueles que colocaram o nome na lista, eu peço que os irmãos cheguem aqui às 5h30. 5h30 o ônibus, espero, né, que os irmãos ali do bairro Alvorada, o ônibus vai sair lá da HG, vai pegar os irmãos do bairro Alvorada, eles estão dividindo o ônibus conosco, e aí eles vão sair lá às 5h30 para virem até aqui, e daqui sairmos até ao Fabião, é o aniversário da igreja ali no Fabião. Então nós estamos indo com o ônibus. E aí aqueles que nos deram o nome, nós vamos colocar também no privado lá, o horário da saída, vamos estar aqui às 5h30. Né? O mesmo horário que o ônibus vai sair lá, vamos chegar aqui, para que não haja atraso. Por quê? Porque o culto lá é às 19 horas. Não é isso? Eu creio que o culto lá será às 19 horas. E aí, para que não haja atraso, vamos chegar aqui às 5h30. Né? E aqueles irmãos que vão pegar ali no caminho, como é o caso do irmão Pedro, a irmã Alexandrina, né, que vão estar ali, né? Estejam já atentos, né, porque nós queremos parar o ônibus e a pessoa subir dentro do ônibus para nós seguirmos viagem. Né? E aí tem alguns irmãos, eu creio que a Liliane também pediu para pegar o ônibus ali na saída. Então nós temos que estar atentos em relação ao horário. Né? Já não tem vaga não. Aqueles que nos deram o nome já não tem vaga. Passou o número de vagas, tanto passou, né, que possivelmente eu estarei indo no meu carro, porque passou. Eram 23 vagas para aqui. E aí temos 27. Né? Mais com o pessoal do bairro Alvorada. Tá ok?
Então, 5h30 aqui, no próximo sábado. E aí, lembrando, né, do ensaio dos corais, do coral, né, a gente precisa realmente ensaiar mais o coral, não apenas para o aniversário, né, Cainha? Mas também para estarmos assim cantando aqui na igreja, né? E quem sabe nos convites que virão, não é? Há uma necessidade de que o coral esteja de fato ensaiando, não é? Depois desse evento, pelo menos 2 vezes no mês estarmos ensaiando um coral, não é? Para que a gente não perca as vozes, né? Para que não tenhamos que estar sempre relembrando as vozes, tá ok? À noite eu trago toda a escala desse mês, sendo que o Juninho vai estar dirigindo o culto hoje à noite aqui na igreja. Irmã Iraídes, levantou a mão? Tá sim, viu? Ok. Tá ok, ali mesmo. Melhor, vá para a casa do irmão Pedro, que pega todo mundo ali, viu? Que é a senhora, irmão Pedro, família, aí pega todo mundo ali, para a gente não ter que estar parando muito ônibus, tá ok? A secretária, por favor, tem a oportunidade. Isso. Ah, tá. Tá. Mas é para pegar de frente, é o que Vamos fazer a leitura. Silêncio. Relatório da Escola Bíblica Dominical, domingo, 6 de julho de 2025. Classe, Cordeirinhos de Jesus. Está em festinha hoje. Vou ler aqui. Matriculados 6, ausentes 2, presentes 4, visitantes 2, total 6, Bíblias 3, revista não houve, oferta R$ 5,00. Classe Joias de Cristo. Matriculado 6, ausente não houve, presente 6, visitante 1, total 7, Bíblia 7, revista 7, ofertas
R$ 14,20. Classe Heróis da Fé. Amém. Matriculados 8, ausentes 3, presentes 5, visitante não houve, total 5, Bíblias 4, revistas 3, ofertas R$ 3,00. Classes Carla, Lídia e Samuel. Classe Cali, matriculados 16, ausentes 3, presentes 13, visitantes 2, total 15, Bíblia 7, revista 6, ofertas R$ 6,50. Classe Lídia, matriculadas 11, ausentes 4, presentes 7, visitante não houve, total 7, Bíblia 7, revista 6, ofertas R$ 11,00. Classe Samuel, matriculados 8, ausentes 3, presentes 5, visitante não houve, total 5, Bíblia 5, revista 5, ofertas R$ 15,00. Vamos para o total de hoje. Matriculados 55, ausentes 15, presentes 40, visitantes 5, total 45, Bíblias 33, revistas 27 e ofertas R$ 54,70. Hoje é o primeiro domingo do mês de julho e a vitória por presenças. E a classe vitoriosa é a classe Joias de Cristo. Durante essa semana nós tivemos como aniversariante o nosso irmão Luizinho. Nós vamos convidá-lo para que venha aqui, para que nós possamos orar por sua vida. Tia Lourdes e hoje aniversário de Nicolas, né? Então nós vamos orar ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. Nós vamos orar aí pela vida de tia Lourdes, do irmão Luizinho, e pela vida do Nicolas, né? Bem como toda a sua família. Os irmãos, vamos nos colocar de pé? E nós vamos pedir à nossa irmã Catiane que esteja intercedendo ao Senhor pela vida dos nossos amados irmãos. Deus, nós te louvamos, Pai, pela oportunidade que temos de mais uma vez nos reunirmos na tua casa, para juntos entoar
Amém, Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. E assentados, nós ainda vamos cantar dos nossos salmozinhos. O hino 249. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Jeremias 29, 11 e 12. Até a noite, que o Senhor possa nos conceder uma tarde abençoada.